Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de inglês de hoje, nós vamos continuar com o estudo do Simple Present Tense of Regular Verbs, ou seja, o presente simples dos verbos regulares em inglês, e nós vamos hoje para a regra 3. Mas antes, nós vamos revisar um pouquinho o que nós vimos nas aulas anteriores. Na primeira aula sobre esse assunto, nós vimos que a regra geral é você adicionar S, né, ao verbo quando ele está na terceira pessoa do singular. Que pessoas são essas? He, she, it. Para ficar o verbo conjugado nessa terceira pessoa, tem que colocar esse S nos verbos, né? E esses mesmos verbos conjugados nas outras pessoas, que são I, you, we e they, permanecem na sua forma normal sem o to, ok? E na aula seguinte, nós vimos a segunda regra, que foi a regra para aqueles verbos terminados em O, Z, SS, CH, SH e X. O que é que acontece com esses verbos? Na terceira pessoa do singular, he, she, it, a gente acrescenta ES ao final desse verbo, para ele ficar conjugado, certo? E nas outras pessoas, o que é que acontece? Apenas o verbo na sua forma original, sem o to. Agora, a tradução que a gente vai fazer é que vai ser percebida a conjugação, certo? E hoje nós vamos ver a regra de número 3, que é aqueles verbos terminados em Y, certo? Então, os principais verbos regulares para esta aula são os verbos to hurry, que é apressar-se, to enjoy, que é desfrutar, to cry, que é chorar, to carry, que é carregar, to apply, que é aplicar, to play, que é jogar, tocar ou brincar, to stay, que é ficar, to study, que é estudar, to try, que é tentar, to worry, que é preocupar-se. Esse to, em inglês, é o que vai equivaler a esse R no final do verbo em português, que é a forma infinitiva, certo? Aqui, como nas regras anteriores, as mudanças só valem para a terceira pessoa do singular, ou seja, para as pessoas he, she, it. Lembrando, he é ele para homem, she é ela para mulher, e it é ele ou ela para animais ou objetos ou plantas ou lugares. Então, como eu falei, nessas pessoas aqui, I, you, we e they, o verbo conjugado, para ficar conjugado, eu apenas tiro o to e coloco o verbo normal, sem o to. Então, por exemplo, I hurry, né? Eu me apresso. You hurry, você se apressa. We hurry, nós nos apressamos. They hurry, eles se apressam, né? Aí, do mesmo jeito com os outros verbos, enjoy, né? Cry, vamos ver com cry. I cry, eu choro. You cry, você chora. We cry, nós choramos. They cry, eles choram. Então, percebam que é na tradução para o português que eu vejo que está conjugado, né? No inglês é muito simples, para eu saber que está conjugado, eu só tiro o to, né, para essas pessoas. E para a terceira pessoa do singular, que é um pouco diferente. O que é que eu faço? Dependendo do verbo, se o verbo terminar em Y, vamos ver aqui, hurry, o verbo terminando em Y, precedido de uma consoante, ou seja, se antes do Y tiver uma consoante, o que é que eu vou fazer? Vou tirar esse Y e colocar no lugar dele IES, ou seja, trocar o Y por IES, como em hurries, tá? Porém, se o verbo terminar em Y, como enjoy, e antes do Y vier uma vogal, for precedido de vogal, o que é que eu vou fazer? Eu vou apenas acrescentar o S. Eu não tiro o Y. Eu só tiro o Y e coloco IES no lugar do Y, somente se antes do Y eu ver uma consoante, tá bom? Então, fica assim. Hurries, enjoys,
cries, carries, applies, plays, stays, studies, tries, worries. He hurries, she hurries, it hurries. He enjoys, she enjoys, it enjoys. He cries, she cries, it cries. He carries, she carries, it carries. He applies, she applies, it applies. He plays, she plays, it plays. He stays, she stays, it stays. He studies, she studies, it studies. He tries, she tries, it tries. He worries, she worries, it worries. Então, na tradução aqui eu vou saber que está conjugado, tipo, ele apressa-se, ela apressa-se, ele chora, ela chora, entendeu? Então, nessa regra, em verbos terminados em Y, precedido de vogal, eu apenas acrescento S ao final, na terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it. E nos verbos terminados em Y, precedido de consoante, a gente troca o Y por IES, somente na terceira pessoa do singular, como vocês veem aí, ok? Então, no Simple Present, a gente utiliza alguns advérbios acompanhando as frases, que são esses advérbios aí, de frequência. Always, que é sempre, usually, often, sometimes e never. Né? Usually é usualmente, often é frequentemente, sometimes quer dizer às vezes, never quer dizer nunca. Então, na mesma frase, eu posso utilizar esses verbos aí, se eu quiser, esses advérbios aí. Como nos pontinhos coloridos aqui, depois do pronome she, que eu posso substituir cada pontinho aí colorido pela palavra da mesma cor, para vocês verem. Aqui tem, she walks to school. Ela caminha até a escola. Então, se eu quiser colocar o advérbio para ficar melhor, vai ficar she always walks to school. Ela sempre caminha até a escola. She usually walks to school. Ela geralmente caminha até a escola. She often walks to school. Ela frequentemente caminha até a escola. She sometimes walks to school. Ela algumas vezes caminha até a escola, ou às vezes. She never walks to school. Ela nunca caminha até a escola. Então, às vezes, vocês vão perceber alguns desses advérbios aí nas frases do Simple Present, certo? Então, para praticar, nós temos aqui uma pequena atividade. Primeiro é um texto onde vocês vão colocar nos espaços os verbos que estão entre parênteses na conjugação correta da terceira pessoa do singular, certo? Então, observe o finalzinho do verbo e vê se você vai acrescentar S, ES ou IES, tá bom? Prestando bem atenção. Na segunda questão, você vai fazer a mesma coisa, vai colocar os verbos na terceira pessoa do singular. Olha para o final do verbo para saber o que você vai colocar, se é S, ES ou substituir por IES. Substituir a letra final, que seria o Y. Então, você pode olhar nos slides e fazer sua atividade. Por hoje é só e até mais.